Você já ouviu a história de como uma mulher desafiou reis e sacerdotes, moldando seu próprio destino entre amores e maldições? Laroie a todos, e hoje vou te contar como Maria Padilha transcendeu a morte para se tornar uma lenda. Nos tempos antigos da nobreza espanhola, entre muralhas que guardavam segredos há séculos e corredores onde as intrigas eram tão afiadas quanto as lâminas dos cavaleiros, nasceu Maria Padilha. Seu berço era adornado com finos tecidos vindos das terras mais distantes, e desde os primeiros dias de vida, ficou evidente que ela não seria uma mulher comum. Filha de uma família de prestígio, sua linhagem carregava nomes de guerreiros, estrategistas e nobres que moldaram o destino de Castela. No entanto, diferente das outras damas da corte, Maria não se deixava encantar apenas pelos luxos e promessas de matrimônios arranjados. Desde a infância, demonstrava um intelecto aguçado que impressionava até os mais eruditos estudiosos da época. Observava atentamente os conselheiros de seu pai, absorvendo cada palavra, cada decisão tomada nos salões de pedra fria, onde o destino do reino era traçado. Seu olhar penetrante, de um tom profundo como a noite sem luar, fazia até os homens mais poderosos hesitarem antes de lhe dirigir a palavra. As criadas comentavam nos bastidores sobre sua postura imponente, enquanto os nobres temiam o brilho de sua astúcia. Além de sua inteligência extraordinária, sua beleza era um presente e uma maldição. Os longos cabelos negros caíam como um véu de mistério sobre seus ombros, e sua pele, de uma alvura quase etérea, contrastava com a intensidade de seus olhos. Sua presença não passava despercebida, e muitos a consideravam uma visão encantadora. Mas Maria não se contentava em ser apenas admirada. Ela ansiava por um destino grandioso, um futuro além das amarras impostas às mulheres de sua linhagem. Desafiar as regras da corte não era apenas uma escolha para ela, mas uma necessidade, um chamado que ardia dentro de si como uma chama indomável. Assim, Maria Padilha começou a traçar sua própria história, marcada por coragem, sagacidade e um desejo inquebrantável de esculpir seu próprio caminho no mundo. Maria cresceu envolta pelo esplendor da corte, onde bailes suntuosos eram realizados sob a luz bruxuleante dos candelabros de ouro, e os corredores ecoavam murmúrios de alianças e traições. Desde a infância, aprendeu a deslizar pelos salões com graça e elegância, tornando-se uma presença cativante e irresistível. Mas mais do que uma dama de beleza incomparável, Maria desenvolveu um olhar aguçado para os jogos de poder que dominavam a nobreza. Observava as expressões sutis dos conselheiros do rei, captava as intenções escondidas por trás de sorrisos ensaiados e aprendeu a manipular palavras com a precisão de uma lâmina afiada. Sua inteligência afiada e sua perspicácia a tornaram admirada e temida. Sabia como envolver os mais poderosos em conversas que os faziam abaixar a guarda, extraindo segredos que poucos ousariam revelar. Cada dança que conduzia, cada troca de olhares no salão, era uma jogada cuidadosa no tabuleiro do destino. Seu nome se espalhava como um sussurro encantado pelos corredores da corte, e sua presença era sempre requisitada nas decisões mais importantes da nobreza. Mas foi em uma dessas noites esplendorosas, onde a música e o vinho fluíam como rios sem fim, que Maria cruzou o olhar com o homem que mudaria sua vida para sempre, Dom Pedro I de Castela. O rei, conhecido por sua força e determinação implacáveis, sentiu-se imediatamente cativado pelo magnetismo de Maria. Seus olhos se encontraram em meio à multidão, e naquele instante, o destino de ambos foi selado. Não era apenas desejo ou fascínio, mas uma conexão profunda, como se suas almas já se conhecessem de tempos imemoriais. A partir desse momento, Maria não seria apenas uma figura influente na corte. Ela se tornaria parte de um jogo muito maior, onde o amor e o poder se entrelaçariam de maneira perigosa e irrevogável. Dom Pedro era um rei que, apesar de jovem, carregava em si um fogo incontrolável, uma mistura de impetuosidade e ambição que o tornava temido e admirado por seus súditos. Desde cedo, fora preparado para governar, mas seu coração era indomável, movido por desejos que iam além das obrigações de um monarca. Quando conheceu Maria Padilha, tudo mudou.
Seu primeiro encontro foi como o choque de duas tempestades. Um instante de eletricidade no ar, onde palavras eram desnecessárias, pois o olhar de ambos já continha todas as promessas de um destino entrelaçado. Maria, por sua vez, não viu apenas um rei à sua frente, mas um homem complexo, dividido entre o dever e a paixão. Enquanto as mulheres da corte se contentavam em ser meras peças no jogo do poder, ela viu em Dom Pedro uma oportunidade única de transcender os limites impostos à sua condição. Ao lado dele, não seria apenas uma amante, seria uma conselheira, uma aliada, alguém cuja influência ultrapassaria os salões luxuosos da nobreza e penetraria os corredores onde se tomavam as decisões mais importantes do reino. Não demorou para que Maria se tornasse sua confidente mais confiável e sua paixão mais avassaladora. Dom Pedro a ouvia como não ouvia a seus próprios ministros. Confiava nela como não confiava nem mesmo em sua própria sombra. Juntos, desafiavam as normas, quebravam tradições e construíam um império onde o amor e o poder caminhavam lado a lado. Contudo, essa união intensa despertou inveja e ódio dentro da corte, onde inimigos tramavam para separá-los e manchar a reputação de Maria. Mas se havia algo que ambos aprenderam naquela dança perigosa de poder e desejo, era que nada poderia deter o que já estava escrito em seus destinos. Contudo, nem tudo eram flores no caminho desse romance. Dom Pedro era casado com Branca de Bourbon, uma jovem princesa francesa, cuja união fora cuidadosamente arranjada para selar alianças políticas entre Castela e a França. O casamento, no entanto, não era de um compromisso frio e sem amor, uma obrigação imposta pelo dever real. Desde o primeiro dia, Branca percebeu que seu marido jamais lhe daria o coração, pois ele já pertencia a outra. A cada olhar distante, a cada noite solitária nos imensos aposentos do palácio, tornava-se evidente que Maria Padilha era a verdadeira rainha no coração do monarca. A paixão de Dom Pedro por Maria era uma chama voraz que consumia qualquer resquício de razão. Cego por esse amor arrebatador, ele tomou a decisão impensada de abandonar sua esposa pouco tempo depois do casamento. Branca, humilhada e rejeitada, tornou-se uma peça de um escândalo que ecoou por toda a Europa. A nobreza ficou atônita, os conselheiros reais se desesperaram e os embaixadores estrangeiros enviaram mensagens preocupadas para seus soberanos. O abandono da princesa francesa não era apenas um ato de amor imprudente. Era uma afronta política que colocava em risco tratados e alianças fundamentais para a estabilidade do reino. Enquanto a corte murmurava em meio aos corredores ornamentados, a inveja e o ressentimento cresciam como ervas daninhas no coração dos nobres que viam Maria Padilha como uma ameaça. Seu nome era sussurrado como um feitiço proibido, carregado de malícia e temor. Alguns a acusavam de bruxaria, outros de traição, e havia aqueles que diziam que ela havia enfeitiçado o rei para dobrá-lo à sua vontade. Enquanto isso, Maria se fortalecia. Sabia que seu caminho seria árduo, que teria que enfrentar olhares acusadores e planos traiçoeiros, mas não recuaria. O destino já estava traçado, e ela não seria apenas um capítulo esquecido na história de Castela. Ela seria a protagonista de uma lenda imortal. Um dia, um grupo de sacerdotes influentes da época decidiu acabar com a influência de Maria Padilha de uma vez por todas. Sua presença na corte e sua ligação com o rei despertavam inveja e temor, pois muitos acreditavam que ela detinha um poder além do comum. Com receio de que sua influência se tornasse ainda mais imbatível, os sacerdotes recorreram a um antigo ritual proibido, um feitiço selado há gerações e banido por suas consequências imprevisíveis. Reunidos em uma câmara subterrânea, iluminada apenas por tochas trêmulas, eles evocaram forças que estavam além da compreensão humana, invocando entidades que habitavam as profundezas do desconhecido. Durante uma cerimônia carregada de cânticos sombrios e sacrifícios de sangue, lançaram sobre Maria Padilha uma maldição terrível. Jamais encontraria paz nem descanso eterno. Se algum dia morresse injustiçada, sua alma vagaria entre os mundos, presa entre a luz e as sombras, condenada a sentir na pele a dor da traição e do abandono por toda a eternidade. Não demorou muito para que o destino começasse a cumprir sua parte no juramento sombrio. Pouco tempo depois, uma peste assolou a corte
espalhando morte e desespero entre nobres e servos, como um incêndio que devora tudo em seu caminho. Os salões antes repletos de risos e intrigas tornaram-se corredores sombrios de luto e aflição. A doença avançava sem piedade, e os corpos se acumulavam, envoltos em sudários apressados. Maria Padilha foi uma das vítimas, abatida pela febre e pelo veneno da conspiração. Enquanto jazia em sua cama, febril e enfraquecida, ouviu os sussurros daqueles que haviam tramado contra ela. Rostos conhecidos espreitavam na penumbra de seu leito, observando-a com olhares frios, esperando pelo momento em que finalmente deixaria este mundo. Mas Maria Padilha, mesmo em seu leito de morte, não era uma mulher comum. Com seu último suspiro, seus lábios tremeram em um juramento sombrio: vingança. Seu espírito, inflamado pelo desejo de justiça, recusou-se a se dissipar no esquecimento. A escuridão que tentaram impor sobre ela tornava-se agora sua aliada. Sua alma não descansaria até que sua história fosse recontada e sua força reconhecida. E assim começou a lenda de Maria Padilha, a mulher que transcendeu a morte para clamar por sua verdade. Dom Pedro, devastado pela perda de Maria Padilha, não conseguia lidar com a dor da separação que o assombrava noite após noite. A solidão e o remorso tomaram conta de sua mente, e em um ato desesperado, ele ordenou que Maria fosse reconhecida como sua única esposa legítima, uma tentativa tardia de reparar a dor que causara e de honrar a mulher que, ao longo dos anos, se tornara sua maior paixão. Ele insistiu para que seus filhos fossem reconhecidos como legítimos herdeiros e fez questão de inscrever o nome de Maria Padilha para sempre na história, como se isso fosse a chave para a redenção de sua alma. Mas já era tarde demais. A maldição lançada por aqueles que se opunham a ela e os próprios feitos do monarca haviam selado o destino de todos, e a morte de Maria não trouxe descanso algum. Ao contrário, sua alma ficou vagando entre os mundos, sem jamais encontrar paz, como se a vingança de seu espírito tivesse apenas começado. Nos anos que se seguiram à sua morte, as lendas de Maria Padilha começaram a tomar forma, espalhando-se como fogo nas brisas noturnas. Diziam que, nas noites de lua cheia, quando o manto da noite se tornava mais espesso e misterioso, Maria Padilha surgia em encruzilhadas afastadas, onde o vento trazia o som do seu riso encantado e ameaçador. Ela aparecia envolta em um véu vermelho, um manto de fogo que flamejava à luz das estrelas, fumando um cigarro e observando com um brilho desafiador nos olhos, como se zombasse de tudo e de todos que ousassem cruzar seu caminho. As pessoas, aterrorizadas e encantadas ao mesmo tempo, falavam de sua presença imponente, uma mulher que já não era apenas humana. Ela se transformara em algo muito maior, uma entidade que transcendeu a imagem de amante, de rainha ou de mulher, tornando-se um símbolo de poder, de liberdade e de vingança. Maria Padilha não era mais uma mulher entre os vivos. Ela agora comandava as forças do além, deixando sua marca indelével nas noites e nos corações daqueles que ousavam chamá-la pelo nome. Com o passar dos anos, a presença de Maria Padilha se intensificou de forma sobrenatural, e logo, espíritas e praticantes das religiões afro-brasileiras começaram a sentir sua manifestação. Aqueles que buscavam respostas, conselhos ou mesmo proteção, logo perceberam que Maria Padilha não era mais uma simples mulher ou figura do passado. Ela havia se transformado em uma entidade poderosa, que transcendera sua vida terrena. Agora, como uma guia espiritual, ela se mostrava pronta para ajudar todos que necessitassem de sua força. Não importava o grau de necessidade ou a dificuldade das situações enfrentadas, Maria Padilha atendia a todos com sabedoria e determinação. Ela oferecia orientações claras para quem buscava amor verdadeiro, por justiça em suas vidas ou por caminhos que os levassem à liberdade e felicidade. Mas diferente dos tempos passados, quando sua relação com Dom Pedro a vinculava a um único rei e um único destino, Maria Padilha agora se via livre, independente e decidida a ajudar todos os que precisavam dela, principalmente as mulheres injustiçadas e desamparadas. Mulheres que sofriam nas mãos da opressão, do abandono ou da violência, encontravam nela uma força restauradora. Ela as inspirava a lutar,
a buscar sua própria voz e a reconquistar o poder sobre suas vidas, rompendo as correntes da opressão, ela se tornou uma protetora das causas femininas, defendendo aquelas que, como ela, haviam sido vítimas de traição e abandono. Sua força não se limitava apenas ao combate físico, mas se estendia ao emocional e espiritual, trazendo coragem e confiança a quem dela precisasse. À medida que sua história se espalhava, seus poderes também se expandiam, crescendo em força e presença à medida que seu nome era ecoado em templos e terreiros. A cada invocação, a cada prece, Maria Padilha se tornava mais real para aqueles que a chamavam, mais tangível nas almas dos que buscavam um auxílio. Sua figura se entrelaçava com as tradições das religiões afro-brasileiras, sendo reverenciada nas rodas de candomblé e umbanda. Como pombagira, Maria Padilha das Sete Encruzilhadas não era apenas uma entidade de encruzilhadas, mas um símbolo de resistência, empoderamento e sabedoria. Seu nome ressoava como um chamado à ação, à transformação pessoal e coletiva, e ela se tornou a personificação da força feminina, da sabedoria ancestral e da capacidade de superar qualquer adversidade. Onde quer que suas histórias fossem contadas, Maria Padilha continuava a inspirar aqueles que precisavam de sua luz e poder, fazendo com que seu legado se tornasse eterno. Apesar de sua transformação em uma entidade poderosa, Maria Padilha ainda carregava em sua alma imortal uma dúvida que a atormentava profundamente. A cada invocação, a cada prece que recebia, sua força aumentava, mas, no fundo de seu ser, algo a consumia. Seu destino, forjado pelo peso da vingança, ainda permanecia uma questão não resolvida. Ela se perguntava se sua missão no mundo dos vivos, e agora no além, estava realmente ligada à justiça, ou se era apenas o reflexo de uma raiva que não poderia ser apagada. A vingança, embora poderosa, deixava um vazio existencial que ela não conseguia preencher. Ela sabia que não seria possível mudar o passado, mas o peso das escolhas feitas ainda a atormentava. A cada vez que sua história era contada, a cada reza ou ritual, ela sentia que essa dúvida se tornava mais intensa, desafiando sua própria identidade e propósito. Ela se perguntava, em silêncio, se a busca por justiça a teria levado pelo caminho certo ou se estava condenada a carregar para sempre a sombra de uma maldição imposta pela dor e pela perda. Foi então que, em um desses momentos de reflexão profunda, Maria Padilha, caminhando entre os planos espirituais, encontrou-se com um espírito antigo, cuja presença era imponente e serena ao mesmo tempo. Era um Exu de grande sabedoria, conhecido por sua habilidade em orientar aqueles que passavam pelos caminhos mais difíceis da vida e da morte. Ele apareceu diante dela com uma postura tranquila, mas seus olhos, cheios de mistério, pareciam conhecer todos os recantos da alma de Maria Padilha. Ele a desafiou com uma pergunta que reverberou por todo o seu ser. "Você jurou nunca descansar", disse ele com uma voz grave e imutável. "Mas será que ainda deseja carregar essa maldição?" As palavras do Exu ressoaram em seu espírito como um eco distante, despertando algo profundo dentro dela. A questão que ele lhe fazia não era apenas sobre a vingança que ela carregava, mas sobre o peso da própria existência dela como pombagira. O Exu a desafiava a refletir sobre o significado de sua jornada. Ele sabia que, ao longo do tempo, Maria Padilha havia se transformado em uma figura que representava mais do que o simples desejo de vingança. Ela era um símbolo de poder, mas também de sofrimento, e isso, ele sabia, a limitava. Ela havia sido forjada na dor e no desejo de justiça, mas agora, como uma entidade, ela se via confrontada com a possibilidade de um novo caminho, um que não estivesse ancorado apenas na fúria do passado, mas na construção de um futuro mais livre e equilibrado. A dúvida, que sempre fora uma sombra em sua alma, agora se tornava uma oportunidade de escolha. Ela teria a coragem de libertar-se de sua própria maldição ou continuaria a carregar o fardo do passado, perpetuando um ciclo que talvez nunca a levasse à verdadeira paz. A decisão estava mais uma vez em suas mãos. Maria Padilha permaneceu em silêncio, imersa em seus próprios pensamentos, enquanto as palavras do Exu ecoavam em sua mente. Ela refletia profundamente sobre o que ele havia dito, ponderando sobre o que realmente a movia,
o que a mantinha conectada ao mundo dos vivos e ao além. Durante séculos, sua jornada fora alimentada pela vingança, pela necessidade de retribuir as injustiças que havia sofrido e que ela sabia que ainda marcavam muitas outras almas. Mas, ao olhar para o vasto horizonte de seu ser, algo começava a se revelar. Ela percebeu, finalmente, que sua verdadeira missão não era mais sobre punir ou ferir, mas sobre guiar e proteger aqueles que, assim como ela, estavam à mercê das forças que os oprimiam. Seu poder agora não vinha da maldição que a havia marcado ao longo de sua vida e morte, mas sim da escolha que ela fez de usar essa experiência para se tornar uma guardiã, uma protetora das almas perdidas e injustiçadas. Pela primeira vez, Maria Padilha compreendeu que o que a tornava poderosa não era a necessidade de vingança, mas a capacidade de mudar, de se reinventar e de escolher a forma como sua história seria escrita. Ela não era mais uma vítima das circunstâncias, mas uma mulher que havia transcendido sua própria dor para se tornar um símbolo de força, empoderamento e transformação. Seu destino, agora, estava em suas mãos. Naquela noite, enquanto caminhava pela dimensão espiritual, Maria Padilha chegou a uma encruzilhada diferente das que havia conhecido antes. O ambiente ao redor parecia místico, a névoa espessa e densa, como se o próprio ar estivesse carregado de decisões aguardando para serem tomadas. À sua frente, 3 caminhos se abriam, cada um mais enigmático que o outro. O primeiro caminho, à sua direita, parecia suave e acolhedor, com a promessa do descanso eterno. Era um caminho tranquilo, coberto por flores e árvores que exalavam um perfume doce. Mas Maria sabia que não era seu momento de partir. O descanso eterno parecia tentador, mas ela sentia que havia mais por fazer, que seu destino ainda estava entrelaçado com o de outros, aqueles que ainda precisavam de sua força. O segundo caminho, à sua esquerda, era o mais familiar, o que ela já havia trilhado por tanto tempo. Era o caminho da proteção e da ajuda aos vivos, onde ela poderia continuar sua missão de guiar os aflitos, especialmente as mulheres que, assim como ela, precisavam de orientação e justiça. Era um caminho de luz, mas também de desafios constantes, que exigia dela não apenas poder, mas paciência e sabedoria para lidar com as dificuldades que surgiriam. Porém, havia algo de misterioso no terceiro caminho, o caminho central, que se estendia à sua frente, sombrio e enigmático, como se ninguém jamais tivesse ousado trilhá-lo. Ele parecia ser o mais arriscado e incerto, com uma aura de mistério impenetrável, mas ao mesmo tempo parecia convidativo. Esse caminho, apesar de desconhecido, carregava a promessa de algo mais, talvez uma jornada além do que ela já conhecia, uma oportunidade de evolução que transcendia as escolhas anteriores. Maria Padilha, com sua sabedoria recém-descoberta, ficou diante dos 3 caminhos, refletindo sobre cada um, sabendo que a escolha que faria ali alteraria não só o seu destino, mas também o destino de todos que cruzassem seu caminho. Ela, que por tanto tempo havia sido uma guerreira da vingança, agora se via diante de uma nova encruzilhada onde o futuro estava à sua espera. Ela sorriu, um sorriso enigmático que refletia a confiança e a liberdade conquistada após tanto tempo de luta e transformação. Olhou para trás, para as encruzilhadas que havia deixado para trás, aquelas escolhas que a haviam definido até aquele momento. Mas agora, com sua alma imortal, não havia mais necessidade de olhar para o passado. Sua história já estava escrita, e o que realmente importava era o futuro que ela estava prestes a trilhar. Com um movimento gracioso, ela se virou e seguiu pelo terceiro caminho, o mais misterioso e desafiador de todos. O ar parecia mais denso à medida que ela avançava, como se o próprio universo estivesse se ajustando à sua presença. A escuridão à sua frente não era um impedimento, mas uma extensão de seu ser, um espaço onde ela poderia ser quem realmente era, sem amarras ou limites impostos. Sua risada inconfundível, cheia de mistério e poder, ecoou pelas sombras, ressoando como uma promessa de que sua jornada estava longe de terminar. Ela desapareceu na escuridão com um brilho nos olhos, como uma estrela que se apaga para se tornar parte do cosmos, deixando atrás de si um rastro de perfume doce e marcante, como se sua essência permanecesse flutuando no ar,
um lembrete de sua presença eterna. O perfume se misturava com a névoa, carregando consigo o mistério de sua escolha e, ao mesmo tempo, a certeza de que sua jornada continuaria transformando o mundo ao seu redor. O caminho que ela escolheu não era apenas um símbolo de sua busca pessoal por liberdade, mas também uma marca registrada de sua essência imortal. Ela não precisava mais de feitiços ou maldições para garantir sua eternidade. Maria Padilha havia se tornado muito mais do que uma figura lendária. Ela se tornara uma força universal, uma entidade que transcendia o tempo e o espaço. Seu nome, gravado nas mentes daqueles que ouviam suas histórias, se perpetuaria através das gerações. Suas lendas seriam contadas em sussurros, em preces, em danças ao redor do fogo. Sua força, sua sabedoria, sua capacidade de ajudar os aflitos e de desafiar os poderosos jamais seriam esquecidas. Ela se tornaria um símbolo de empoderamento, um farol de luz para aqueles que lutavam contra as adversidades da vida. Um exemplo de que até nas sombras mais profundas a liberdade e a justiça podem surgir. E assim, Maria Padilha se tornou eterna, não por força de um feitiço ou maldição imposta por outros, mas porque sua verdadeira essência, sua capacidade de amar, proteger e desafiar o destino, jamais seria apagada. Ela seria lembrada não apenas por quem foi, mas por tudo o que representava. A mulher que se tornou mais forte do que qualquer adversidade e cuja presença, mesmo nas mais escuras encruzilhadas, ilumina o caminho daqueles que a buscam.